Uma mulher tinha 2 filhos. O rapaz era marinheiro. A moça vivia com ela na casa. Quando estava à beira da morte, a mulher chamou a filha e disse-lhe que a única coisa que ela poderia deixar para ela era uma toalha e um pente, e que a moça deveria todos os dias usá-los e lembrar sempre dela. Depois que a mãe morreu, a moça começou a pentear-se com o pente que a mãe havia dado e a secar-se com a toalha. E toda vez que ela o fazia, brotavam-lhe dos cabelos e da pele e do corpo muitas pérolas. Assim a moça foi acumulando muitas pérolas. Quando o irmão voltou de viagem, ela mostrou para o irmão e contou o que acontecia. O irmão então juntou as pérolas e disse que as venderia no próximo porto mais próximo que ele encontrasse. Depois de algum tempo, ele viajou para um reino distante e lá ele encontrou o rei e vendeu as pérolas para o rei. Ao vendê-las, ele falou a procedência daquelas pérolas e o rei, então, curioso, pediu para que ele trouxesse a sua irmã à sua presença e que, se fosse verdade o que ele estava falando, ele se casaria com a moça. Se fosse mentira, ele mandaria matá-lo. O rapaz ainda viajou por muito e muito tempo, e por muitos lugares, até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, ele falou para a moça o que aconteceu, como ele vendeu as pérolas e que o rei gostaria de conhecê-la e até casar-se com ela. A moça, feliz da vida, foi até a vizinha, que era uma bruxa, contar-lhe o ocorrido e dizer que ia se casar e ia se tornar uma rainha. A bruxa disse que ela e a filha sentiriam muita falta dela, que até ela poderia levá-los junto com ela. Pediu por favor. E a moça, então, resolveu acatar o pedido da bruxa. E assim, as 3 e o irmão partiram em direção ao reino distante. No navio, a bruxa deu um veneno poderoso que parava o coração para a moça. A moça ficou como morta. E morta, o irmão chorava copiosamente sem saber o que fazer, então resolveu sepultá-la ao mar. E depois, ainda desesperado, disse que voltaria para casa, porque se ele fosse até o rei sem a presença da irmã, ele seria morto. A bruxa o convenceu a não fazê-lo, a seguir em viagem e ele apresentar a filha dela como irmã, já pensando nas preciosidades e nas riquezas que as duas teriam. O rapaz relutou muito, não queria aceitar, mas, afinal de contas, acabou cedendo. E seguiram, então, viagem rumo ao rei. Chegando lá, foram direto para o palácio e lá ele apresentou a vizinha como irmã ao rei. O rei, então, pediu que, antes de marcar o casamento, gostaria que a moça se penteasse com o pente e se secasse com a toalha para ver se era realmente a história verdadeira. A moça, então, começou a se pentear, a se secar com a toalha, a se pentear com o pente. Só que, para a surpresa de todos, ao invés de cair pérolas do cabelo e da pele, caíram foi caspas. Uma chuva de caspas tomou conta e inundou todo aquele tapete do rei.
O rei ficou furioso e mandou prender imediatamente o rapaz. Enquanto isso, o cozinheiro do rei havia ido pescar. E quando ele foi pescar, lá na praia, ele encontrou uma baleia. E ao se aproximar da baleia, ele escutou uma vozinha. Socorro! 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 Ele ficou espantado, aproximou-se mais, escutou de novo. Socorro! Socorro! E ele viu então que a voz vinha de dentro da baleia. Ele abriu a barriga da baleia e quando ele abriu, para sua surpresa, saiu de lá de dentro uma linda moça. A moça contou uma história para ele, que ele não achou convincente e era uma história muito esquisita. Mas, mesmo assim, ele levou a moça para o palácio e a escondeu lá num quartinho até resolver o que ele faria com ela. Quando estava lá no quarto, um belo dia, a moça olhou pela janela e viu o Pingo, o cachorro do irmão. E ela chamou, Pingo, Pingo, onde está o meu irmão? E o Pingo respondeu, seu irmão está preso e será aguardando o dia da sua execução. A moça, então, ficou apavorada e pediu socorro para o cozinheiro, pediu que ele falasse com o rei, que resolvesse aquela situação. O cozinheiro, então, foi até o rei, explicou tudo para o rei e no outro dia seguinte, os dois homens, o rei e o cozinheiro, ficaram de tocaia perto do quarto da moça, vigiando de longe para ver o que acontecia. E a moça, ao chegar na janela, viu o Pingo e perguntou para o Pingo, Pingo, como está o meu irmão, Pingo? E o Pingo respondeu, seu irmão será executado hoje. Ao ouvir isso, o rei e o cozinheiro entraram, o rei mandou chamar a moça, deu-lhe o pente e a toalha, pediu para que ela penteasse os cabelos, se secasse com a toalha. A moça o fez e quando ela fez, brotaram-lhe pérolas do corpo e dos cabelos. Então ele mandou imediatamente soltar o rapaz e mandou prender a bruxa e a filha para que fossem executadas imediatamente. E se casou com a moça das pérolas. Essa história que eu contei chama-se A Moça das Pérolas, está nesse livro aqui, Volta ao Mundo em 52 Histórias, narração de Niel Philippe, ilustração de Niles Mestre, da Companhia das Letrinhas. E eu me chamo Salma Mari Ramos, sou sócia fundadora da Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias.